Fala pessoal, sou Marcela Zaiden, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do CNP in House. Hoje a gente preparou algo diferente e especial para você que nos acompanhou nessa primeira temporada. Esse episódio é uma seleção de alguns dos momentos mais marcantes, dos insights mais poderosos e das provocações mais necessárias que a gente viveu até aqui. Não é só uma retrospectiva, é um presente. Cada trecho que você vai ouvir carrega a essência do que a gente acredita, que liderança não se terceiriza, que cultura não é enfeite de parede e que o crescimento exige ação real, decisão difícil e muita coragem. Então, escuta com atenção, anota o que fizer sentido para você, guarda esses insights para revisitar sempre que precisar e reencontrar um novo caminho. E já se prepara, porque a segunda temporada do CNP in House vem aí, com ainda mais conteúdo real, provocações estratégicas e conversas para quem lidera de verdade. Confira agora o especial que a gente preparou, anote seus aprendizados e eu te espero aqui para a segunda temporada. Bora pra cima? Porque como eu era boa na faculdade, eu não gostava muito de estudar e eu não conseguia aprender inglês, então pra mim eu era burra. E eu alimentei isso mais de 20 anos, assim, com essa coisa de que eu me achava esperta, mas eu não me achava inteligente. Como é que é louca essa parada de crença, né? E qual a diferença entre esperteza e inteligência? Essa esperta, eu acho que eu tava falando da minha adaptabilidade. Eu me adaptava muito. Então eu conseguia me comunicar bem por conta disso, eu conseguia conduzir as coisas por conta disso. E se eu não sabia uma coisa, eu dava um jeito, assim, de descobrir. E a gente não tinha internet na época, 20 anos atrás, a gente tinha que se virar, né? Eu ligava pra minha irmã. No máximo, Barça. Não, eu ligava pra minha irmã perguntar como é que escreve essa palavra mesmo. Tipo, de perguntar pra alguém, porque a gente não tinha um Google pra fazer esse movimento, né? Era... Por isso que eu falo que hoje, um ser humano com boa vontade, com toda a tecnologia, inteligência artificial que a gente tem, era da informação, um ser humano com boa vontade, ele vai em qualquer lugar, ele faz qualquer coisa. E o que eu fazia era exatamente isso. Eu fazia um pouquinho a mais, Marcela. Eu entregava um pouquinho a mais. Eu lembro que um grande chefe que eu tive, ele chegou um dia, me entregou aquele livro Monge Executivo, com certeza. Nossa, você já leu. um clássico. Me entregou, falou assim, eu não era líder ainda. Eu tava ali como um comercial. E aí, só que tava começando, né? Um comercial. E aí, só que tava começando o negócio, ele virou pra mim e falou assim, olha, lê esse livro aqui, depois a gente troca uma ideia, daqui uns dias você me devolve. Eu falei, o quê? Deu 6 horas, eu fui pra casa e fui ler o livro todinho. A sorte que eu gostei dele. Terminei 3 horas da manhã. No dia seguinte, cheguei eu maravilhosa, de salto, plena, corretivo e tal. Tudo bom, doutor? Olha só, já li o livro aqui. Ele falou, o quê? Eu falei, não, eu já li. Ele falou assim, você quer trocar aquela ideia? Eu falei, quero. Quando eu cheguei na sala, ele foi e me promoveu. Foi aí que eu me tornei líder a primeira vez. Bacana. Então eu fazia o mínimo. Eu notava, por exemplo, todo mundo chegava 10 para as 8. Então eu chegava 20 para as 8 e tentava entregar algo mais. Então, eu não estudei nas melhores faculdades, eu não tive aquela coisa de trabalhar numa grande empresa, que era meu sonho, sabe? Trabalhar numa MRS, numa Belgo, lá na minha cidade e tal. Só que hoje eu percebo que essa inteligência, ela é maleável. A inteligência, ela é maleável. Dá pra ficar inteligente. Mudança de chave, mas eu tive poucos momentos, mas foram muito grandes, assim, para mim foram muito importantes. Quando eu queria empreender, quando eu queria tocar samba, era empreender, né? A gente queria montar um grupo e ficar tocando em vários lugares e tentando ganhar cachê. Então você tá empreendendo, você não tá, ninguém tá te empregando, né? Você não tá no CLT ali. Você tá, tipo assim, vai tocar no bar tal, cobra R$500 e divide em 8 caras. E cada um sai de lá com R$60, R$70, e você põe em gasolina 20 e sobra 40 para você gastar no dia seguinte. A real era essa. E aí eu empreendia nisso, eu empreendia em tentar montar um outro negócio, tentar fazer um negócio de roupa, tentar fazer um negócio lá, blá, blá, blá. E eu fui fazendo isso várias vezes, e várias vezes foi ou divertido, que nem o samba, mas com pouco dinheiro, né, que eu não ganhava grana, não tinha muito dinheiro ali, ou às vezes perdendo dinheiro mesmo e não dando certo. Então não teve nenhuma dessas experiências de empreendedorismo minha que tenha sido muito bem sucedida. A não ser que eu considere só bem-sucedida dar risada com a galera do samba e curtir, ir pra noite, caramba, que também não deixa de ser um sucesso se por outro maior viés. que o outro, né? Poucos têm. Esse talvez seja um ponto, verdade, né? E aí chegou um momento que eu conheci o poker. Aí o poker foi um grande clique, porque o poker ele me ensinou uma parada que era... No poker não tem muita discussão se você é inteligente ou se você é burro, entendeu? O software mostra pra você. Tem softwares que mostram o que você fez. E o software é como se acendesse uma luzinha falando, você é burro, pô. O que você fez, como você jogou, mostra que você não sabe fazer. E você precisa aprender a fazer. E eu não tinha muito essa percepção. Eu achava meio peito de aço, assim, saca? Eu achava que eu conseguia fazer tudo, que eu ia ser criativo, inteligente para fazer tudo. E eu tava muito errado. Achava que ia quebrar a banca. Era muito, tipo assim...
O ser humano, por natureza, às vezes ele tem uma certa arrogância, né? Um certo tipo assim, né? Ah, vamos empreender? Vamos. O que nós vamos fazer? Ah, vamos montar uma padaria? Vamos. Tem uma razão, porque a padaria tem uns caras que são portugueses, que fazem isso há muito tempo. Os caras têm uma escola, os caras sabem fazer, os caras têm a mãe fazia, o pai fazia, cara, mas os caras aprendem coisas que você não sabe fazer. Vai montar lá pra você ver o que vai acontecer. Não, mas você é inteligentão, você sabe tudo sobre marketing digital. Não, pô, você é burro em fazer pão, e você não vai conseguir fazer pão e vai dar ruim, pô, não tem saída, entendeu? Então você precisa ou aprender, estudar pra caramba e se dedicar. Então eu aprendi nesse clique do poker sobre eu perder esse pudor de falar que eu era burro em coisas, saca? Eu não tenho pudor sobre isso. Então eu tenho, na verdade, começou até a me dar um orgulho. Que você se protege também, tá ligado? Você fala assim, cara, eu sou muito burro, por exemplo, assunto carro, vai. Eu sou muito burro. Eu não sei nada. Eu não sei as marcas do carro, eu não sei como funciona o carro, eu não sei nada de motor, não sei nada. Pô. Eu não gosto de carro, nem é minha praia, entendeu? Então, tipo assim, se você quiser abrir papo comigo de carro e a gente tomar uma cerveja, já saiba que eu sou burro. Pô. O Mag trouxe uma visão muito bacana para você, líder que não entende o quanto é prejudicial para a sua equipe, para a empresa e até mesmo para o próprio indivíduo quando não existe uma métrica de avaliação. Porque quando tem um dos maiores cortes meus dentro do Instagram é exatamente falando isso. Para cada funcionário ruim, tem um bom trabalhando em dobro. Exatamente. Acabou. É isso, gente. Se você for perceber que se tem uma pessoa ruim, alguém está se sobrecarregando, você vai começar a pensar 2 vezes antes de aceitar que aquela pessoa ruim permaneça muito tempo ali. O teu papel como líder não é só, é ruim, vou trocar. Não, é avaliar, então ter um bom processo de avaliação de desempenho, com ferramenta, com sistema, com métrica, para fazer muito do que o Mag trouxe, que é justiça na avaliação, justiça na promoção, justiça no reconhecimento, e 2, que você consiga, através disso, ajudar no desenvolvimento. Porque além de você avaliar, você precisa desenvolver. Não adianta você avaliar e dizer, olha, Mag, não tá funcionando, não tá bom. Tá, mas o que precisa fazer para ficar bom? Como é que vocês hoje utilizam isso? Como que vocês criam essa... Porque é uma esteira, né? Como que vocês criam... Nem uma esteira, uma jornada. Como que vocês criam essa jornada, Mag? Ótimo. Quando eu falo da jornada, pessoal, primeiro processo, quando a gente vai rodar uma avaliação de desempenho ou algo do gênero, eu já vou mapear lá quais são os pontos que são fundamentais para a empresa. Vamos lá, visão sistêmica, foco para resultado, várias coisas que eu posso botar numa avaliação de desempenho. A gente já tem um padrão, caso você não tenha a sua, a gente já tem um padrão. Mas caso tenha alguns pilares que você queira adicionar, também pode ser adicionado. A partir do momento que eu rodei essa avaliação, eu consigo identificar onde estão os gaps desse colaborador e a própria plataforma, que nós somos a única hoje no Brasil vinculado com a universidade corporativa, então ela já traz os treinamentos que precisam baseado nos gaps do colaborador. Então vamos supor assim, e uma coisa importante, né, pessoal, a Youmento ela já foi toda estruturada pensando, identifico fortaleza, lapido para acelerar crescimento. Se é algo que esse cara tá com uma nota muito ruim, vamos supor, na avaliação lá, vou dar fechamento em vendas, dando um exemplo, tá com uma nota 5. É de 0 a 10. 0 a 10, vamos dar um exemplo. 0 a 10. Ou pode ser qualitativa também. Tá. De 0 a 10, se 0 a 5 esse cara tá numa nota 5, eu vou botar ele fazer uma trilha completa, porque ele não entendeu muita coisa. Então ele vai ter que fazer uma completa. Se esse cara tiver uma nota de 8 a 10, eu tenho que lapidar, é só o detalhe. Não preciso fazer com que ele faça toda aquela trilha de novo. Então eu preciso ser assertivo no momento do desenvolvimento. Então eu preciso ser realmente muito focado nisso. Eu falo, e com muito orgulho, foi quando eu conheci você, inclusive. Foi maravilhoso. E foi assim, em 2022, a empresa inteira vibrou com a minha ida para Nova York. As pessoas que estão comigo sabem a trajetória do Daniel, de cabo a rabo, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É óbvio que eu não tô falando que, é história bonitinha, é o storytelling, mas eu acho que eu sei passar isso pro meu time. E eu trabalho muito forte o empoderamento deles. Legal. Eu acho que a capacitação técnica, porque, cara, o que diferencia, sei lá, um Nelson Williams de um advogado diferenciado, né? Assim, que tá ali no campo, que tá... O que diferencia, cara, muitas vezes é a mentalidade, né? E muitas vezes a jornada empreendedora desse cara.
Então, ele é muito mais um empresário, um empreendedor do que um advogado, Sim. né? Ele é muito mais isso. E ele constrói uma persona, inclusive, outro dia a gente recebeu o Rafael, que tava aqui com a gente, Uhum. Rafael e Danilo da DZSA, e a gente tava falando sobre persona, né? Sobre líderes fortes, e você, inclusive, já vai pensando aí que eu vou te perguntar um líder referência em cultura. E eles trouxeram exatamente Uhum. o Nelson Williams. Uhum. Porque o que ele constrói é isso, ele constrói que, ó, você também pode ser. Ele se usa de prova social. É. Eu lembro da primeira palestra que eu assisti dele, que ele falava assim, eu existo pra provar que advogado pode ser milionário. Milionário Como não, que você... né? Bilionário. E porque- o bicho é brabo. Eu tive o privilégio de falar com ele num evento que eu fui na Forbes em Nova York também e perguntei. E ele falou, cara, é mentalidade, é a forma como você constrói algo, é a geração de valor de fato, né? Eu falo que... Eu sempre falo isso, cara. Primeiro, e eu entendo muito a realidade do brasileiro. Às vezes a pessoa tá ouvindo a gente agora, tá no metrô, tá no ônibus, tá... E o primeiro passo que eu acho que é importante você entender é que você tem que ter muita paciência para desenvolver algo, para desenvolver um negócio. Se você quer desenvolver ou uma carreira ou passar num concurso, pô, tem gente que fica 7 anos para passar num concurso. Então o primeiro ponto é isso, né? E aí tem um pouco de resiliência. Mas o principal ponto é a mentalidade. Então o que eu faço hoje é mostrar para o meu time, porque uma pessoa ela quer ficar numa empresa que ela sabe que aquela empresa vai ter futuro. Ela sabe que aquilo é de longo prazo. Esse é o pilar da tua gestão, confiança? Muito. Assim, se você pudesse elencar, você tem ali todas as opções de competências, de soft skills, para elencar qual é o pilar da tua Primeiro é gestão. resiliência. Resiliência? Sem dúvida nenhuma. A gente chama de resiliência. Resiliência. É um dos valores da companhia. Por que acontece? Mas as pessoas desistem muito cedo. Então, a gente vai fazer É um mais produto... fácil desistir, né? Muito mais fácil. Porque assim, a gente percebe, e hoje ainda mais, pô, o casamento tá meio difícil, desiste do casamento, o emprego tá meio difícil, sai do emprego, o cara fica, não completa a jornada, não faz o ciclo, não aprendeu tudo, as pessoas vão desistindo muito fácil. Cara, e para ter sucesso, você tem que ir muito mais adiante do que a média das pessoas, daquilo que parece ser fácil. E aí eu descobri, né, convivendo muito com empreendedores, se você me falar qual é a maior característica das empresas de sucesso. Então pega lá, Mercado Livre, iFood, né, as gigantes hoje. Cara, esses caras quase quebraram, todos. Foi uma jornada muito difícil. E esses caras não desistiram, eles foram adiante no propósito, na confiança, e deram um jeito nos momentos mais críticos. E eles tinham algo a mais, né, eles tinham aquele percentual a mais. Muita gente teria desistido e eles foram adiante. Então, a resiliência, para mim, sem dúvida nenhuma, é a maior característica dos líderes das empresas vencedoras. Então, é algo que, para mim, é indiscutível, essencial. As pessoas que não desistem fácil, que tomam porrada, levantam e voltam mais fortes ainda, para mim isso é essencial. Depois, óbvio que você tem outros vários skills, né, que são importantes. Mas é a resiliência que sustenta no final do dia, né? E o poder de adaptação. Para a gente é muito importante. Como é uma empresa que está descobrindo algo novo que nunca foi feito antes, você tem que se adaptar muito. Então, as coisas vão mudando, né? Você vai tendo descobertas ao longo do caminho, muito diferente de um business já estabelecido. E aí, esse poder de adaptação rápida é uma característica muito importante. Então, eu fui para um caminho, não deu certo, eu me adaptei, fui pelo outro, tal modelo de negócio não era bom. Quer dizer, a essência, o objetivo tá perfeito, é nobre, mas para chegar lá eu vou ter que me adaptar várias vezes. Então, o poder de adaptação é outra característica essencial que eu admiro muito no líder e para nossa organização, no nosso momento, é essencial. O primeiro ponto, né? Antes a gente sabe disso, a gente tinha muito, você ganhou tantos estoques, você ganhou tantos estoques. Cada vez mais, por exemplo, o próprio Nubank, ele tem uma linha de stock option que você não recebe bônus, mas você recebe stock Pois é. option. Não deixa de ser uma remuneração, por exemplo. É uma forma de você adquirir com o seu trabalho as Sim. stock options. Então a Sim. gente vê muito essa estrutura. Então, esses grandes escritórios, por exemplo, que a gente tem atendido, eles basicamente te dão um plano ali com stay, desde de advogado júnior, pleno e sênior. E aí quando você vai virar sócio, você precisa comprar sua participação, é o período que você acumulou esse dinheiro na stay, e aí você vai lá, pega esse dinheiro e compra a participação, né? E a stay te permite isso, criar essa carência, esse período de vesting em que a empresa consegue reter o seu talento. E diferente de estoque, que acho que é outro benefício da Previdência, porque a gente tem substituído tantos planos de stock option, é que Previdência tem liquidez. Maravilhoso. Né? O stock option você recebe lá... Você fica
aguardando ansiosamente Você fica aguardando. e rezando que aquilo ali vai funcionar e trabalhando para funcionar. Trabalhando pra isso. E às vezes não acontece. A gente né? já viu alguns casos que não 2020, aconteceram. 2021, 2022, que foi esse período, né, que muitas empresas, infelizmente, não conseguiram dar O liquidez para inverno estoque. das startups. O inverno, o famoso inverno das startups, eu acho que muitos funcionários meio que se desiludiram com stock option. Olha, eu vou ser muito transparente com você, Tsai. Você me conhece, Claro. somos amigos no PF também. Eu sou uma que, todas as vezes que eu pensei, vem pra cá, tem benefício, você vai ter direito a stock option. Esse papo aqui eu já conheço. Tô passando Já longe, tá vacinada. obrigada. Tô vacinada. Mas esse é o que acontece muito hoje com os funcionários das empresas de tecnologia. Querem contratar. E aí, assim, o fundador, né? Ele sofre para abrir mão das stocks, porque ele não quer ser diluído. Daí ele tem que pagar uma fortuna para o escritório de advocacia, para o final o funcionário não valorizar aquilo ali. Agora, previdência, ele não tem que se diluir, porque não entra no cap table. Ele não tem que pagar no escritório. Ele usa Stay. Eu sei, só assinei aqui um contratinho Stay, Zurich, Digital. Marcela. Stay, Zurich, CNP, Marcela, fechado. Foi. Né? Quais são os principais indicadores que você hoje apresenta para os teus clientes? Mas mais do que isso, quais são os principais indicadores que, do teu ponto de vista, são importantes para a gente olhar dentro do processo de recrutamento e seleção? Por que eu estou te perguntando isso? É natural as pessoas não fazerem acompanhamento de indicadores na área de pessoas. Vamos pensar na jornada como um todo e aí a gente entra em quais são os principais Fechado. indicadores em cada local. O Pega o papel e caneta, hein, galera? Papel e caneta na mão que vem informação boa aí. Vem uma coisa boa. Então, pensando no funil, qual é o seu maior índice de declínio durante o processo? Você tem várias possíveis razões. Aqui a gente falou de salário, mas eventualmente você pode ter um declínio porque você tem um processo muito extenso. Você pode ter um processo de recrutamento e seleção que às vezes dura 2 a 3 meses com o mesmo candidato, e nesse meio tempo essa pessoa se recolocou, arrumou um outro emprego ou simplesmente desistiu do seu processo. Então você tem que entender as principais razões de declínio do processo. Quando você pega, por exemplo, um processo longo de recrutamento e seleção, pessoal, por que eu estou trazendo esse ponto? Para vocês começarem a refletirem na cultura intencional. O que você passa quando você tem um processo longo de recrutamento e seleção? Que é uma estatal, tudo burocra, lento pra caramba, o negócio não anda. Ou que você preza muito pela qualidade, que você prefere perder qualquer entrave, qualquer resultado no meio do caminho em prol de um excesso de qualidade, que não garante a qualidade. Que fique claro, tá, galera? Processo longo não quer dizer que é processo bom. Tem muito processo longo que não é bom. Quando o candidato tá de fora vendo uma situação como essa, ali você já tá passando uma mensagem de cultura. Perfeito. Porque ali você já vira e fala assim, nossa, se a empresa é longa desse jeito para fazer o processo seletivo que dá a vaga que ela tá precisando, matando cachorro a grito para entregar o resultado, imagine quando eu entrar nessa empresa. Para pedir um aumento vai ser 3 anos passando por burocracias X, Y, Z, W. Entendam por que eu abri esse parêntese. Para vocês perceberem que passo a passo a gente tem impacto sempre em cultura e recrutamento e seleção. E é verdade. Pelo menos não precisa ser um processo sempre muito pequeno, rápido, ágil. Ele até pode ser longo. Mas não sentar em cima de um candidato e falar assim, vou pensar, e vou pensar demorar 1 mês e se deixar o candidato 1 mês no limbo. E as pessoas, elas fogem das conversas difíceis. Toda vez que tem uma conversa difícil que o head não consegue fazer, entro eu. E é muito bom porque eles conseguem ver. Eu nunca fugi, porque para mim embate é o seguinte: embate é uma relação ganha-ganha, onde cada um coloca os seus pontos na mesa e a gente consegue entender ali como a gente vai sair com uma relação ganha-ganha. Eu sempre olhei o embate assim. Inclusive, nos treinamentos que eu dava, quando eu era supervisora, eu falava, vocês têm medo do cliente, vocês não podem ter medo do cliente. Ele está do outro lado querendo uma solução. E é claro que ele vai te dar porrada, porque você não está sendo suficiente para ele. Então, quando a gente tem um funcionário que ele entende que a gente tem que ir para o lado A e a gente entende que a gente tem que ir para o lado B, tá tudo bem, é a visão dele, na limitação da visão que ele tem. Eu sempre falo isso. Quando eu o chamo para conversar, eu falo, você não tem acesso ao todo. E limitação, aí eu vou abrir um parêntese, que é uma palavra muito importante da gente reforçar.
Gente, limitação não é burrice. Não é. Limitação é de limite de espaço. Quando você está limitado a um espaço, muitas vezes, para você sair daquele espaço, você vai precisar de ajuda. E a beleza de um bom líder é quando percebe que aquela pessoa, enquanto limitada de espaço, consegue ir para novos espaços. Por apoio, por acreditar. Quantas vezes a diferença aconteceu quando um olhou para o outro e disse assim, eu acredito, vamos embora. E eu acredito, eu sempre falo que eu adoro as pessoas ousadas. Que elas conseguem ir além. E mesmo com ousadia, mas fazendo coisa errada, não é coisa errada do sentido pejorativo, não. É uma coisa errada que eu digo de comportamento, por exemplo, ela teve a ousadia de tentar. Algo fora do padrão, né? É, exatamente. Aí eu falo, aquela ali é só moldar. É só a gente entender a cultura da 4C digital. Agora, quando é alguém que é limitado e não se enxerga fora dessa limitação, aí a gente tem que trabalhar para quebrar essas barreiras. Então, toda conversa que a gente chama a pessoa, expõe o que aconteceu e a gente pergunta o porquê que ela tomou aquela atitude. Porque eu preciso entender o que está passando na cabeça daquela pessoa. Porque se eu já entro julgando direto e dando a minha visão, ela vai se limitar mais ainda. Porque ela vai achar que o que eu estou falando está tudo certo. Então, vou seguir o que ela está falando e ela não consegue ter uma visão de inovação. Então, a gente ouve o que ela fez, por que que ela fez. A gente tem uma metodologia que chama o que, porquê e como. Então, pensando no que e porquê, então, o que você fez e por que você fez? O que eu fazia, como eu fazia, obviamente mantendo o que é confidencial, mas assim, sendo muito eu. Então, quando eu falo, burnout é uma escolha, é 8 ou 80. Ou a pessoa concorda, ou já afasta todo mundo que não concorda. Não dá pra ser quarta-feira, né? Não dá. Mas isso é bom porque é o que eu sempre vivi. É o que eu sempre pautei na minha vida. Então, a transparência me ajudou a me posicionar de maneira muito mais leve, sem precisar ficar pisando em ovos toda hora. Porque, peraí, se querem saber como foi que eu cresci tão rápido, eu vou ser transparente em falar o que eu fiz. Então, não foi colocando desculpa num chefe tóxico que eu consegui um crescimento acelerado. Foi entendendo que a escolha era minha. A carreira é sua. A carreira Acho é que minha. isso a gente tem muito alinhamento, né? Gente, para de reclamação, para de mimimi, Terceirizar. para de terceirizar a culpa. É autorresponsabilidade mesmo. Ponto. O que você tá fazendo, como que você tá fazendo. E se não tá bom, tá. E o que você vai buscar pra melhorar? Como é que você vai trocar isso daí? Não é que é fácil trocar, não é isso, mas tendo a consciência de que só você que vai trocar, não é teu chefe que pegar na tua mão, vai facilitar muito. Então eu comecei a mostrar esse lado, bem transparente. Então perguntavam assim, meu chefe é passivo-agressivo, o que eu faço? O teu trabalho bem feito. Até que você consiga trocar de chefe, trocar de empresa, você vai continuar fazendo o teu. E fatos e dados. Eu acho Total. que isso Resultado na mesa. é o que faz a diferença. Às vezes a gente fica naquele devaneio de não, porque não recebo feedback, não, porque... Cara, beleza, tu não recebe feedback, tu já pediu, então? Você já marcou e falou, vem cá, senta aqui e me passa um feedback? Ah, mas eu não tenho coragem. E a gente já tem um problema de bate-pronto, né? Se tu não tem coragem de pedir feedback, achamos um problema. Agora a gente achou. A gente achou um problema que você é capaz de decidir. Perfeito. Porque se o teu chefe não te dá feedback, infelizmente a gente não pode pegar o teu chefe pela coleira e dizer, senta aqui, querido, dá feedback pra ela. Agora, você pode ir lá marcar, pedir, incentivar. Você pode, tá bom, teu chefe não quer te dar, já marcou, tá tudo certo. Então, vamos pegar o teu par, vamos pegar as pessoas que trabalham do teu lado, vamos pegar as pessoas que você tocou algum projeto e vamos entender como você pode se posicionar. A gente trabalha com RH, a gente quer cuidar das pessoas. Né? A gente não quer cuidar do todo, eu quero cuidar das pessoas e aí eu discuto ali com quem está cuidando da empresa, quem está cuidando do todo, né? Mas eu fui realmente desenvolvendo essa visão muito com a minha convivência com o Bruno, né? Eu tenho no meio da trajetória ali, eu fiz um MBA em gestão empresarial, o que me abriu muito a mente. Então, quando a gente começou a conversar sobre o assunto, eu falei, cara, faz sentido, eu quero. Acho que aqui tem um ponto legal que eu queria ouvir você, Bruno. Boa. Perceba que a Kátia traz a visão muito de somos normalmente a área de pessoas que é cuidar das pessoas. E fato que o papel do CEO é cuidar da empresa como um todo, do business, que envolve também pessoas. Até porque o business ele é feito por pessoas. E até em linha que você acabou de falar. Como que você acredita que foi
qual foi a melhor virada de chave para você fazer com que a Kátia entendesse que ela precisava ser, mesmo no papel de pessoas, porque ela não foram esses últimos 2 meses que fez essa virada de chave dela, mesmo no papel de pessoas, olhar o todo. Como que você preparou a Kátia para isso? Vamos lá. A minha visão sobre... Eu acho que tudo isso faz muito sentido para uma empresa de serviços, né? A gente, como agência de publicidade, o nosso produto fim, né? Nossa atividade fim é totalmente artesanal. Tudo é feito por alguém, né? Não é um produto numa prateleira que a gente compra por 1 e vende por 2. Não, é tudo construído do zero por alguém. Sendo assim, a qualidade da nossa entrega está completamente vinculada à qualidade dos nossos talentos, né? E só. É o único fator, a única variável que realmente impacta na entrega são os nossos talentos. E eu percebi na Kátia uma habilidade de liderança e de incentivo nas pessoas, que é a única coisa que importa no fim, né? O resultado disso são trabalhos melhores. Mas ele começa nas pessoas se sentindo parte, as pessoas incentivadas. E é a única variável, né? Então, é muito mais produtivo a gente ter um departamento antes de gente de gestão e agora a direção da empresa cuidando das pessoas para que as pessoas cuidem das entregas e dos clientes do que eu mirar direto na entrega. Então, a minha visão foi essa. Falei, cara, se a gente conseguir traduzir em atividades essa vontade e essa habilidade que a Kátia tem de gestão, de pessoas, de cultura, a gente vai ter um resultado de entrega direto. A consequência disso é uma melhor entrega que para uma agência de publicidade, uma empresa de serviço como a nossa, é o que faz a diferença no mercado. Tanto é que hoje, né, na nossa região, interior de São Paulo, a nossa agência ela é claramente considerada uma das mais bem posicionadas. Que bacana. E muito bem reconhecida por isso. É uma agência que se comporta como uma empresa. Claramente você vê que tem gestão, sabe? Tem cultura, tem ritual. E isso para uma agência, acho que não só para agência, né? Para muita empresa. Qualquer empresa. Para qualquer segmento, empresa. não é comum ter, infelizmente, deveria ser, né? Mas